Vem com a gente fala muito de Palmeiras, está sempre atualizando para vocês tudo aí que acontece, tá? Falando um pouquinho ainda do jogo do Palmeiras, mais uma vitória importante, Palmeiras e Bahia, um chororô danado também, hein? É um chororô, o Palmeiras está sendo beneficiado, aonde que foi falta do Gomes, aonde? Rogério Ceni entrou no chororô também, não vou nem falar da história de São Paulo, né? Mas tudo bem. Vamos para frente, Palmeiras ganhou um jogo importante, líder do campeonato, 25 pontos. Palmeiras foi lá em Salvador, ganhou do Bahia. Importante resultado, porque o Palmeiras bateu um time que estava na ponta, brigando com o Palmeiras. Rodada a rodada. Chegou na 10ª, agora o Palmeiras tem uma vantagem muito boa para o Bahia. Já tem uma vantagem boa para o São Paulo, tem vantagem boa para o Flamengo. O Palmeiras realmente conseguindo avançar, conseguindo, nesse começo de campeonato aqui, já abriu uma margem importante, interessante para o restante da competição. A gente sabe que o brasileiro é um campeonato de regularidade e o Palmeiras começa muito bem, deixando para trás os principais adversários. Na verdade, vai ser o Flamengo de novo, né? Vai ser o Flamengo de novo, a gente começa a abrir vantagem aí sobre o Flamengo então. Mas teve uma baixa importante, né? Uma baixa importante. Terceiro cartão amarelo do Arias. Aliás, não fez nem falta, né? O lance que o Arias tomou cartão amarelo não foi nem falta. O jogador do Bahia passou por ele, a mão encostou nas costas do jogador do Bahia, não lembro quem foi que sofreu a falta. O juiz deu falta e cartão amarelo para o Arias. O terceiro. Não enfrenta o Corinthians no domingo. É um desfalque importante para o Palmeiras. O Arias está jogando muita bola, já fez 3 gols, já deu uma assistência em 11 jogos, está jogando muita bola o Arias e vai fazer falta. Jogador importante hoje, já está se adaptando, quanto mais estiver em campo, melhor. Mas infelizmente não vai poder jogar o Clássico, que para mim o Palmeiras tem que ir com força máxima, o que tem de melhor. Acho que vai ter estreia, talvez não, né? Acho que vai estrear na quinta-feira aí o Fernando Diniz, que deve ser anunciado. Deve ter o Fernando Diniz, mas já contra o Palmeiras já vem de Diniz também. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. O Palmeiras é um time hoje que está marcando alto, que está fazendo uma pressão lá na saída de bola, e a gente sabe, né, como é que é esse negócio da saidinha por ali. E o Palmeiras pode ter vantagem nisso. Mas vamos falar antes também do jogo de quarta-feira, porque o Palmeiras vai jogar lá contra o Júnior Barranquilla, e aí, falando de um, vai já projetando o outro, porque para mim o Abel tem que dar uma mesclada nesse time. Vai viajar para a Colômbia, e o Abel reclama de viagem, porque viaja longe, tem jogo, e não dá para reclamar disso, porque o Corinthians joga na quinta, hein, Abel? O Corinthians joga na Argentina na quinta. Então, assim, com relação ao que o Palmeiras vai ter de desgaste, acho que o time deles vai estar mais, hein? Então o Palmeiras joga agora na quarta-feira, às 21h30, né? O jogo pela TV, depois tem live aqui. E o Palmeiras, para mim, tem que mesclar o time. Quem deve jogar? Bom, o Arias não vai jogar domingo? Bota para jogar lá contra o Júnior Barranquilla. Vai lá para a Colômbia, país dele, visitar a família, o pessoal vai lá na concentração, tá tudo certo. Depois joga lá e ajuda o Palmeiras a começar bem a Libertadores. Felipe Anderson pode jogar também, tem jogado pouco, deve ser um jogador que deve começar jogando. Evangelista, Tigrinho, olha só as opções que o Abel tem. Tigrinho tem que voltar, né, gente? Tigrinho tem que voltar, tem que jogar esse jogo na Colômbia, aí já faz um jogo antes do Clássico para jogar domingo também. Então o Abel tem algumas opções interessantes, né? Botar um volante pelo menos para descansar, bota o Evangelista por ali. O Maurício também está jogando, não está jogando tanto assim, não tem tantos jogos na temporada, dá para jogar. Aí o Flaco, eu acho que o Flaco tem que dar uma descansada, hein? O Flaco está jogando demais, está jogando muito, está jogando uma sequência muito grande também. O Flaco é um jogador que precisa dar uma descansada para chegar inteiro no Clássico de domingo, que não é um jogo qualquer, hein, Abel? Fala mais isso não, pelo amor de Deus. Não é um jogo qualquer, o Palmeiras precisa ir forte para esse Clássico. O Corinthians tem 10 pontos em 10 jogos e é uma chance que o Palmeiras tem de ganhar deles lá e aumentar a crise por lá. Vai ter treinador novo chegando e não importa. Eu sei que o Palmeiras tem que ir com um time forte, uma escalação forte, o que tem de melhor. Só tem esse desfalque certo do Arias, né, e do Piquerez. Espero que ninguém se machuque, não tenha nenhum tipo de problema para esse jogo aí da Libertadores, para que o Palmeiras vá forte domingo. Jogo domingo à tarde, depois você sabe que tem live aqui também, para a gente fazer um grande jogo, um grande clássico e mais 3 pontos para a gente se manter aí na frente da tabela. Então, é uma semana importantíssima, estreia de Libertadores, mas assim como foi
no Campeonato Paulista, quando o Palmeiras estava nas finais contra o Água Santa, o Palmeiras no primeiro jogo poupou também. Perdeu, é verdade, foi o jogo lá contra o Bolívar, perdeu o jogo, mas depois se classificou. São 6 jogos dessa primeira fase da Libertadores, 6 jogos que normalmente os times são mais fraquinhos, dá para passar tranquilo. Então eu acho que nesse momento a prioridade tem que ser o derby, o clássico contra o Corinthians no domingo. Força máxima para conquistar mais 3 pontos no Brasileirão, manter essa liderança e também a gente sabe da importância com esse jogo, né? Já ligou pro Abel? Abel já ligou pro Filipão? Liga pro Filipão que ele vai te contar certinho sobre essa rivalidade, sobre como é esse jogo, como tem que se encarar um jogo contra o Corinthians. Liga lá pro Filipão que ele te explica, tá? Vamos lá, 2.000 likes então, a gente ainda tem que voltar na história do Corinthians e sobre o Palmeiras então, que ontem venceu o Bahia. Tá? Você viu a indireta que o Palmeiras deu no Bahia lá? Falando da ligação direta. Do gol, né, que postaram o gol lá, foi um golaço, hein, do Arias, a jogada com o Flaco, né? O Flaco, aquele toquezinho de calcanhar, hein? Ele tá voando, né? Foi um golaço mesmo. E o Ricardinho Spinelli me falou que nesse momento, no prêmio ESPN Bola de Prata, tem 4 jogadores do Palmeiras que estão na seleção do campeonato agora. Quais? Deixa eu perguntar. Boa, tudo bem. Deixa eu perguntar para só não falar nada errado. Mas tá? você apurou de Palmeiras, né? Sim, vamos lá. Porque a torcida também ficou toda eufórica, a torcida está muito ansiosa em relação ao retorno do Paulinho. E aí o Palmeiras divulgou as imagens da viagem do Palmeiras para Salvador, porque o Palmeiras direto de Salvador vai para Cartagena, não é, Hernan? Onde faz o jogo contra o Júnior na quarta-feira, transmissão da ESPN. É transmissão aqui? Plus, transmissão aqui, tá? Às 9h30. E aí depois volta para São Paulo para jogar contra o Corinthians. E aí tem a foto do Paulinho viajando. Por que ele viajou? Não vai ser relacionado, como o Abel falou ontem na entrevista coletiva, mas ele viajou porque a maior parte do staff técnico do Palmeiras viajou. Então a comissão técnica, os médicos, os fisioterapeutas. Então o Paulinho vai continuar fazendo todo esse cronograma de recuperação e recondicionamento durante essa viagem. Tá? Então, claro, que o torcedor ficou na expectativa, se viajou, quer dizer que vai jogar? Porque às vezes o time viaja e o jogador continua no CT, na estrutura toda, trabalhando por lá. Mas como a maior parte do staff do Palmeiras viajou e como o Paulinho tem feito já treinos com o grupo, então ele seguiu a delegação justamente para seguir esse cronograma por lá. Para não ficar um esqueceram de mim no CT. Tipo uma coisa que não é parecida com a situação do Neymar, né, no Santos. Diferente da situação do Neymar, que ele não vai viajar para jogar contra o Cuenca, para utilizar a estrutura do Santos e da sua própria casa para se recuperar, porque o Santos acredita que ele vai estar melhor, bem munido ali no clube e na sua própria residência. É um bom exemplo, é o contrário do que aconteceu. O Palmeiras ele leva porque os profissionais estão indo para lá e como ele já tem treinado com o grupo, é para ele seguir cumprindo esse treinamento com o grupo, não é que ele vai jogar. E sobre o Vitor Roque, o Hernan pode atualizar, porque você já tinha conversado com o pessoal lá em Barueri, não é, Hernan? Porque talvez ele não jogue, você falou, ele não vai jogar contra o Bahia, talvez não jogue também na estreia da Libertadores para jogar contra o Corinthians. Para estar 100% e assim, o Palmeiras não quer a volta do Vitor Roque, entre aspas, pela metade. E não é, o núcleo de saúde e performance vai acelerar ou a comissão técnica quer a volta, não. Isso aí é um consenso entre todos. Que o Vitor Roque, ele estava muito bem fisicamente, aí ele tomou umas pancadas lá, jogou depois, né, jogou a final do Paulista e voltou a sentir dores até pela questão do jogo contra o Vasco, que foi logo na sequência do título. Isso acabou dando uma acelerada ali naquilo que estava já quase no limite para estourar. Então o Vitor Roque, o Palmeiras quer 100% e provavelmente é o jogo contra o Corinthians. Vamos ver como é que vai sair a lista de relacionados para a viagem amanhã, né? Assim, o Palmeiras só vai colocar o Vitor Roque à disposição do Abel se ele tiver de fato 100% e no consenso entre núcleo de saúde e performance e comissão técnica. Contra o Corinthians, o Arias já não joga, né? Ele está suspenso. Porque ele tomou o cartão bobo, né, inclusive. E aí você estava ontem lá no jogo e chamou a atenção que, assim, quando deu 60 minutos de jogo, o Abel já começou... Não, você estava no jogo do Corinthians. Estava no jogo do Corinthians. É que ele faz quase todos os jogos. O Hernan, ele tá onipresente. Não, mas aí quando deu 12, 13 minutos... Eu queria estar em Salvador. Quando ia bater 60 minutos de jogo, o Abel já trocou ali
3 jogadores, logo depois também colocou o Felipe Anderson. Sim. Então, acho que acho não, né? É só você ver o acompanhamento do trabalho para entender que 60 minutos ele começa a trocar as peças porque vai ter essa sequência pesada e decisiva nesses dias. Até porque, assim, se o Hernan traz a informação que pode ser que o Vitor Roque jogue contra o Corinthians no final de semana, seria bom que ele ganhasse minutos no meio da semana, né? Pra ele recuperar a forma física e tudo mais, porque senão ele vai entrar muito frio na partida e tem a chance de se lesionar. Mas o Palmeiras não corre risco, né? Porque é sempre muito bem planejado esses retornos. Tem uma apuração também do Daniel Bocato de como o Palmeiras está vendo aí então essa questão toda, porque ontem de novo, né, teve muita questão ali de arbitragem, a polêmica toda, foi assunto aí nos programas de debate também, para não falar nas redes sociais que sempre vão à loucura. O Palmeiras ele tá vendo que virou assim quase que uma muleta ou uma moda de nos jogos do Palmeiras ficarem caçando coisas ali para reclamar da arbitragem. Ontem no Linha de Passe discutiram isso, no Linha de Passe? Discutimos, a maioria, alguns acho que até acharam que dava para marcar falta, outros não, mas entenderam que o árbitro estava bem colocado ali, não era uma questão para interferência do VAR. É bobeira. Os comentaristas de arbitragem que eu vi a Renata, claro, né, que é a nossa comentarista, falou que não era para ser anulado, vi também o Paulo César Oliveira falando o mesmo também ali na transmissão. Qual programa você prefere, Linha de Passe, Sport Center ou Fala Fonte? Escolhe agora, rápido. Tem que escolher. São um top 3? Top 3, vai, escolhe. Estão todos no meu coração. Nossa, você é muito mureta, pelo amor de Deus. Eu escolho os que eu apresento. Todos, né? Não, ontem foi por conta da nossa escala de Páscoa. Gostei você no Linha de Passe, Gostou? viu? Gostei, Tá parabéns, bom. viu? Obrigado. Bom, então daqui a pouco vai ter mais lá no espn.com.br também, tá? Sobre essa maneira como o Palmeiras está vendo essa questão toda ali da arbitragem. Tem uma última notícia aí ou não? Vai? Fala família, beleza? Mais um giro de notícias do Palmeiras nessa terça-feira. Muito agitada e animada para você acompanhar tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado no Bastidores do Verdão. Mais informações aí para você ficar atento e antenado, peço humildemente para você dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Link no comentário fixado para você comprar a camisa do maior clube do Brasil, Palmeiras. Dessa moral pra gente. Valeu, gente? Se é a nossa edição por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.